Paz e unção a todos, eu me chamo Olivia Marta, sou consagrada da comunidade católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, dia 1º de outubro, quinta-feira. Viramos mais um mês com a graça de Deus, estamos aí aqui na região sudeste, né, nós que estamos aqui em Juiz de Fora, estamos aqui sofrendo com esse calor, né, o verão, a primavera chegou, mas parece que é o verão, porque tá muito quente, muito mesmo. Mas a gente tá aí, né? Como diz a palavra, né? Como fala no livro, acho que de Daniel, parece, sol e calor, bendizei ao Senhor. Então vamos bendizer ao Senhor, mesmo estando nesse calor todo, a gente não pode praguejar, a culpa é do homem, tá? Que as estações estão todas de cabeça para baixo, muitas queimadas, não chove. Mas enfim, nós precisamos confiar na misericórdia de Deus e pedir que Ele mande chuva para nós, amém? Nós estamos reunidos aqui hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer juntas hoje? E hoje é dia de quem? De quem? Da nossa santinha, Santa Teresinha do Menino Jesus. Que ela possa interceder por nós hoje, que ela possa cuidar de nós, que Santa Teresinha do Menino Jesus possa escutar as suas orações, os seus pedidos, os seus clamores e apresentar todos eles a Jesus, amém? Diz que se a gente receber uma rosa no dia de hoje é porque a Santa Teresinha está acolhendo o nosso pedido e Jesus vai atender. Mas se você também não receber a rosa, não fica triste. De qualquer maneira, confia na intercessão da nossa santinha, amém? Estamos começando o mês missionário, mês de outubro, mês das missões. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de hoje, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de 1 seguintes. Hoje Jesus tem uma ordem para dar a nós, um chamado, na verdade não é uma ordem, é um chamado. O mês missionário já começa com esse Evangelho. Vamos rezar? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente para toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. E em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até a poeira dessa cidade que se grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes afirmo, no dia do julgamento, Deus será mais tolerante com Sodoma do que com tal cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Olha o que Jesus está falando comigo e com você hoje. Primeiro, Jesus está dizendo que a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Vamos pedir ao dono da messe que envie mais trabalhadores. Antigamente tinha uma música, eu lembro direitinho, era criança ainda, a gente cantava assim: vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Lembro direitinho, essa música sempre me acompanhou. Jesus está chamando eu e você hoje.
está nos chamando, porque se daquela época a messe era grande, os trabalhadores eram poucos, hoje muito mais. A messe é muito maior hoje. E poucas pessoas querem ter o compromisso de falar de Jesus e de anunciar a boa nova. Porque o que Jesus falou com os discípulos? Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro, a paz esteja nessa casa. Se é imoral alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre eles, senão ela voltará para vocês, porque a paz de Jesus é sagrada. Você não pode desejar a paz para alguém, se a pessoa não aceitar a paz de Jesus, ela volta para você, mas ela não se perde. Que bacana isso, né, gente? Permaneçam nessa casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. O que Jesus quis dizer com isso? Às vezes, quando a gente sai em missão, né, às vezes as pessoas perguntam, mas quanto que você cobra para poder pregar e tudo? Missionário não deve dar preço. Uma vez eu escutei do padre Roger isso, lá na Canção Nova. Eu tive que aplaudir esse homem de pé. Quem cobra para fazer programa é prostituta. Ele falou com todas essas palavras, tá, gente? Me deixou até assustada por usar essa palavra, mas ele foi bem categórico. Quem cobra para fazer programa é prostituta. Missionário não cobra para fazer programa, porque não é programa, não é show. Missionário está ali para fazer missão, para evangelizar em nome de Jesus. Então, se você é chamado para fazer uma missão e você foi em missão, o que eles juntarem, o que eles fizerem de coleta e te der daquilo que eles podem te dar, você vai pegar, porque todo trabalhador merece seu salário. Mas também, se aquela região é pobre, pessoas estão ali só para ouvir a palavra de Deus e não tem condições, te ofereceu apenas um café com leite, um pão com manteiga, é o seu salário também. Tá? A gente não tem que ficar aí cobrando. Gente, isso é um absurdo. Gente, nossa, eu sei de casos absurdos de cantores famosos, de gente, né, da alta aí da igreja católica que cobra fortunas para poder cantar e falar em nome de Deus e rezar. Gente que exigia coisas como se fossem cantores aí seculares. Absurdo, um absurdo. Mas enfim, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui hoje a poder falar sobre as missões. E depois Jesus vai falar, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como que servirem a vocês? Curem os doentes que nela houver e digam ao povo, o reino de Deus está próximo de vocês. Se há 2000 anos atrás, Jesus estava no meio deles e falou que o reino de Deus estava próximo, ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e falou que ia voltar. Se naquele tempo estava próximo, imagine agora. Jesus está voltando. Eu estou falando isso todo dia aqui. Prepare-se, se prepare para a segunda volta do Senhor, segunda e definitiva volta. Mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam, até a poeira dessa cidade que se grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Não se preocupem. Foi chamado, falou de Jesus, a pessoa acolheu, ótimo, você cumpriu a sua missão. Se ela não acolheu, se aquela cidade não acolheu, se aquela igreja, se aquele povo, se aquele grupo, se a sua família, né, que às vezes você não pode não estar saindo em missão, mas está pregando dentro de casa, e aí começa aquele zum. A gente às vezes quer que a pessoa assista uma reflexão, uma homilia, uma pregação, uma oração, e ninguém quer ouvir nada, cada um trancado nos seus quartos, né? Viraram famílias, cada um nos seus quartos. E quando você começa a falar de Jesus, te chamam de chata, de enjoada, de beata, não é? Nessa hora, sacode ali a poeira que está ali no seu pé, aquilo que você está falando, você cala, engole, mas não deixa de falar. Apesar disso, saiba que o reino de Deus está próximo. Você fez a sua parte. Você falou. Quem tem ouvidos, ouça.
não quer ouvir, mas você falou. Sabe por quê? Porque a pessoa depois não vai poder falar que não sabia. Porque Jesus vai cobrar. Vai cobrar. Ele vai cobrar de mim que não falei e vai cobrar da pessoa que não quis me escutar se eu falei. Então vamos tomar muito cuidado, tá? Eu estou aqui hoje evangelizando em nome de Jesus. É um chamado que Deus me fez. E eu tenho todo dia esse cuidado de gravar esse vídeo, de deixar esse vídeo à disposição de você bem cedo. Quando você acorda, o vídeo já está lá no seu WhatsApp, no meu Facebook, para você poder ler, ouvir e acompanhar. É um compromisso que eu assumi com Jesus e com a minha comunidade. Mas se a pessoa passou por ele, eu não quero fama não, tá, gente? Eu não estou aqui para ganhar nada. Não quero fama, não quero nada. Eu quero cumprir a missão que Jesus me deu. De semear a palavra de Deus. E falar que ele está voltando. Porque depois, se alguém falar com Jesus, eu não sabia, Jesus vai fazer você lembrar desse vídeo. Amém? Então a gente toma muito cuidado, tá? Porque ó, a palavra de Deus hoje está chegando pra gente assim, ó, depressa demais, muito depressa. Antigamente era difícil, né? O padre ir numa região para poder celebrar uma missa, um missionário chegar até ali, era tudo muito difícil. Hoje não. Hoje se evangeliza até pelas redes sociais e talvez muito mais pelas redes sociais do que pessoalmente, principalmente nessa época de pandemia. Tá bom? Então, use da sua criatividade, não fique calado. Se Jesus está te chamando, vá pregar a palavra de Deus. Amém? E aí, Jesus vai terminar falando: eu lhes afirmo, no dia do julgamento, Deus será mais tolerante com Sodoma do que com tal cidade. Conhece a história de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com aquela cidade? Lá no livro de Gênesis, ainda no começo da Bíblia, hein? Gênesis, né? Lembra de Ló, da família de Ló, de Abraão, não é? Quando o anjo chegou para falar com Moisés que ele ia destruir a cidade, Moisés começou a barganhar com ele. Senhor, mas se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, ele vai falar, eu não destruirei essa cidade, né? Mas depois não encontrou nenhum justo, só Ló e a família dele. Então ele tirou Ló de lá e destruiu a cidade, né? Mas engraçado, se Deus estava falando, né, que Abraão estava barganhando com ele, e se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, eu não destruirei. Mas não tinha essas pessoas lá. Eu não vou achar aqui agora. Mas enfim, você conhece a história. Então o que aconteceu, né? Aquela cidade era uma cidade pervertida. Olha só, vou ler um pedacinho aqui para vocês. Gênesis 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade, e ao vê-los levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto por terra, e disse: Senhores, fiquem hospedados em casa do seu servo, lavem os pés e pela manhã continuarão seu caminho. Mas eles responderam: Não, nós vamos passar a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram para a casa dele e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, mandou assar pães sem fermento e eles comeram. Eram 2 anjos. Eles ainda não haviam deitado quando os homens da cidade rodearam a casa. Eram os homens de Sodoma, desde o jovem até os velhos, o povo todo, sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram para sua casa esta noite? Traga-os para que tenhamos relações com eles. Era uma cidade completamente pervertida. E Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhes: Meus irmãos, eu lhes peço, não façam mal. Vejam, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, e as trarei para vocês. Façam com elas o que acharem melhor, mas não façam nada a esses homens, porque eles estão hospedados em minha casa. Mas eles responderam: Saia daí. Esse indivíduo veio como imigrante e agora quer ser juiz. Pois bem, faremos mais mal a você do que a eles. E empurraram Ló, tentando arrombar a porta. Os visitantes, porém, estenderam os braços e puxaram Ló para dentro, fechando a porta. Quando os homens que estavam à porta eles os feriram com cegueira, do menor ao maior, de modo que não conseguiam achar a entrada.
Eram anjos. Então, cegou aqueles homens e mandou eles embora. Olha para vocês verem como que essa cidade era pervertida. Então, o que os anjos fizeram? Amanheceu o dia, eles levaram Ló com a família deles para fora da cidade e destruíram a cidade. Vai falar esse evangelho aqui que Deus será mais tolerante com Sodoma, apesar de toda a perversão deles, do que com a tal cidade que não quis escutar a palavra de Jesus. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Muito. As pessoas estão levando as coisas no baile da valsa, estão brincando com coisa séria. Pelo amor de Deus, Deus está gritando. O mundo está... Olha o calor que nós estamos vivendo em plena primavera. É o fim dos tempos. Olha essa pandemia, olha esse vírus. Gente, se estava difícil, vai ficar mais ainda com esse calor e a gente de máscara. Tá difícil. Vamos pedir a Deus que mande chuva, que refresque esse tempo, porque só Ele que pode, porque Deus é o Senhor do tempo. Ele pode tudo. O tempo está se abreviando. Jesus está fazendo um chamado hoje para você. Se alguma pessoa se perder porque você se calou, você vai ser chamado a atenção por Deus e vai pagar por isso. Vamos rezar agora, porque nosso tempo já está acabando. Vamos rezar? Essa música faz parte do meu chamado. Toma minha vida nova. Entrega sua vida para Jesus hoje. Desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira, Senhor. Usa de mim. Não importa o que sejas. Tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem. Eis aqui a serva do Senhor, a exemplo de Santa Teresinha. Onde falta Esperança, onde tudo seja triste. Seja triste simplesmente por não saber de ti. Tem muita gente sofrendo e morrendo porque ainda não conhece Jesus. Já ouviu falar, mas não conhece. Você precisa evangelizar hoje, meu irmão. Você precisa falar do Senhor. Dá o seu coração para o Senhor hoje, para que Deus possa usar de você. Oh, Jesus, formoso é o teu amor. O Senhor nunca vai me deixar faltar nada, Senhor. Senhor, tenho alma missionária. Me leva, Jesus, para onde o Senhor quiser que eu vá. Conduza-me, Senhor. Aonde precisam do Senhor, eu quero ir, Senhor. Eu quero evangelizar. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Aonde o Senhor quer que eu vá, eu vou, Jesus. Eu estou à sua disposição, Senhor. Pessoas que não conhecem o Senhor, e vai rezando comigo, Jesus, meus amigos, meus irmãos, rezem comigo. Senhor, eu me coloco a teu serviço, usa de mim, Senhor, que eu possa evangelizar minha família, evangelizar minha casa, evangelizar o meu trabalho, por onde eu passar, Senhor, que eu seja um canal da tua graça. Usa de mim, usa da minha boca, Senhor, usa dos meus pés, usa da minha mente, usa de tudo, Senhor. Eu me consagro completamente a ti, Senhor, e neste mês missionário eu me coloco a teu serviço, Senhor. Usa de mim, Senhor, aonde o Senhor precisa que eu vá, se é no hospital, se é no presídio, aonde quer que o Senhor precisa, eu me coloco à sua disposição. Vá falando com o Senhor, meus amigos, vá falando com Jesus. Tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me, Senhor. Vou deixar você hoje com essa música, tá bom? Nós estamos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente, Senhor, por não saber de ti.
usar. Quando você menos esperar, você vai estar sendo usada pelo Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor, que você tenha um dia maravilhoso, um final de semana que já está chegando maravilhoso, um mês missionário maravilhoso, pela intercessão da nossa querida Santinha, Santa Teresinha do Menino Jesus.